E nós vamos conversar aqui nas redes sociais da Equipe Positiva com a doutora Cíntia Araújo Chaves Leandro. Ela é médica pediatra e pneumologista pediátrica. Doutor, o assunto que a gente quer abordar com a senhora hoje é em relação às vacinas. Nós estamos prestes aí a começar a vacinar as crianças em 3 pontos. E a primeira pergunta, já direto, que eu faço para a senhora é se as vacinas elas são seguras para serem aplicadas nas crianças. Bom dia. Bom dia, Denis. A vacina é segura, sim. Todos os trabalhos eles apontam, claro, toda vacina tem risco de reação, mas o risco de reação é menor do que o risco de pegar o Covid. Então, em resumo, qual que é a orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria? A gente não tem que ter medo da vacina, a gente tem que ter medo do Covid. Nós perdemos 2.500 crianças no Brasil por Covid deles. Então, assim, é pouco em relação à população adulta, é pouco, mas são 2.500 crianças, famílias que perderam crianças. Não é pouco, é uma mortalidade altíssima dentro da população pediátrica, não é pouco. E pensa que 2.500 mortes é a ponta de um iceberg, porque são 2.500 mortes, mas quantas crianças aqui foram para a UTI? Quantas crianças ficaram sequeladas? É uma criança, numa fase de desenvolvimento, de crescimento, com o pulmão arrebentado, sequela neurológica, sequela cardiovascular, né? Então, assim, sequela psicológica de ter passado por uma internação num momento desse. Então, assim, 2.500 mortes, mas é uma ponta de um iceberg. E além das crianças que ficaram sequeladas no momento da doença, a gente tem, em pediatria e nos adultos também, uma coisa que a gente chama de Covid longa. O que é a Covid longa? É a pessoa que tem o Covid e depois essa pessoa tem a persistência daquele sintoma deles. Então a pessoa continua tendo falta de ar, a pessoa meses, a pessoa continua com tosse, problema neurológico em criança, problema de sensibilidade do sensório, alteração do sensório, meses depois. E às vezes essa pessoa, essa criança, ela foi internada numa enfermaria no caso leve, mas ela tem sequela. Então são 2.500 mortes, mas e o resto? A gente precisa de proteger essas crianças. Covid não é brincadeira. Doutora, as crianças elas sofrem risco então de complicações cardíacas ou pulmonares caso elas contraiam a Covid-19, assim como os adultos? Sim. Existem as complicações respiratórias, existe complicação no coração, de inflamação do coração, existe uma síndrome de inflamação multissistêmica que é muito grave, que matou criança e que levou muita criança para a UTI. Então, o Covid, ele deflagra na criança uma série de problemas graves. Doutor, ou seja, a vacina contra a Covid, ela não evita apenas o óbito de crianças, mas ela evita as internações, igual a senhora citou. A criança pode pegar Covid e, como sequela disso, ela tem outros problemas de saúde. E ela evita também outras doenças, né? Na criança, e pensa o seguinte, na população adulta também. Ela vai proteger a criança e ela vai proteger o entorno dessas crianças, porque essas crianças transmitem Covid. Então, essas crianças daqui a pouco, Denis, eles estão na escola, eles vão misturar. E essas crianças vão voltar para os lares e elas vão transmitir. Então, a gente já tem comprovado que a pessoa vacinada, mesmo quando ela contrai o Covid, ela transmite menos. Então, a gente precisa de vacinar a criança para proteger a criança da doença, da sequela, da morte, da complicação. É muito triste uma criança ir parar num hospital por Covid. O estresse da criança, da família é imenso. Então, assim, para proteger a criança e para proteger a família. Essa criança convive com muita frequência com avós que têm comorbidades e que o sistema imune não responde tão bem assim à vacina. Porque o sistema imune de criança responde muito bem com a vacina. Muito bem.
Então, para proteger a criança e quem está em torno. Doutor, então, e as crianças que têm comorbidades, então? A necessidade é urgente de tomar essa vacina? É urgente. A gente tem que vacinar o mais rápido que a gente conseguir. E, a princípio, vamos começar com as crianças com comorbidade. As crianças podem ter reações à vacina também, igual ao adulto? Podem. As crianças podem ter reação à vacina. Eu tive, por exemplo. Toda vacina tem a sua reação? Doutor? Sim. Na verdade, no mundo pediátrico, as mães estão até mais acostumadas com isso do que os adultos, né? Então, as crianças podem ter reação vacinal, sim, mas na maioria das vezes é aquela reação que a gente está acostumado, né? É a reação que a gente está acostumado. Doutora, mesmo depois da aplicação dessa primeira dose que está prestes a começar, a gente vai ter que continuar com todos os cuidados, uso da máscara, distanciamento, higienização aí das crianças? Com certeza. Lembrando sempre que a vacina, ela segura deles a complicação. Ela não segura de você pegar a doença. E a Omicron diminuiu isso ainda mais. O número que a gente tem, por exemplo, com a vacina da Pfizer, o número é o seguinte: antes, as doses de vacina, você sendo vacinado, você tendo feito reforço, você tem uma proteção bacana para não complicar. E para não pegar o bicho, você chegava a ter 80% de proteção para não pegar o bicho. Com a Omicron, isso caiu. Então, você vacinado, você agora tem 30% só de proteção. Então, você vacinado, você tem uma proteção bacana para não morrer, para não complicar. Mas você tem a maioria da população tem uma proteção boa para isso. Mas para não pegar a doença, você não tem. Você pode ser vacinado, ter o reforço e pegar a doença. As crianças também. Então, o que é o ideal hoje? Faça vacina, faça reforço, vacina a criança e usa máscara, faz distanciamento social. Essa é a nossa situação atual. E a tendência é que as crianças elas devam receber depois segunda dose, terceira dose. O que dizem os estudos em relação a isso, doutor? A princípio, sim. Nós vamos ter outras doses sendo aplicadas em crianças também. Sim. Doutora, as crianças com sintomas gripais, elas podem tomar a vacina? Criança que está gripadinha hoje. Então, aí a gente vai seguir a mesma orientação que as mães já conhecem das vacinas anteriores, né? Então, o sintoma gripal, a princípio, não contraindica, não é uma contraindicação absoluta. Quais os cuidados, doutor, os pais devem tomar em caso da criança testar positivo a Covid-19 para que os pais ou outros membros da família não sejam infectados? Pergunto isso porque a criança ela tem a dependência de um adulto, né? Como tratar uma criança que está contaminada com a Covid? É muito mais difícil, né, Denis? Muito mais, Como né? é que separa? Eu tenho aqui criança que testou positivo e mãe que testou negativo, por exemplo, né? É muito mais difícil, porque como que separa a mãe, né? Então, mas a gente tem que tentar usar a máscara o máximo que puder, lavar a mão, separar dos outros membros da família, muita atenção com os avós, né? Então, assim, eu tenho, por exemplo, muita criança aqui no consultório que normalmente os pais saem para trabalhar e deixam com os avós. Então, no momento desse, não tem jeito de deixar com os avós, a criança tem que ficar em casa, fazer o isolamento dessa criança o máximo que puder, com máscara e com o distanciamento social. E máscara mesmo dentro de casa, doutor? Mesmo dentro de casa. Doutora, a gente tem visto um número grande de pessoas com sintomas de gripe, principalmente no comecinho do ano para cá. Como evitar isso em crianças, nesse período aí, onde parece que está tudo mudado, né? Porque não era um período a gente está com tanta gente com gripe, né? Não, então a gente está aí com as 3 epidemias, né? Então, a epidemia de influenza, a epidemia do Covid Delta, a epidemia do Covid Omicron, ao mesmo tempo, né? Essa é uma situação inusitada. Infelizmente, a medicina está passando por uma fase histórica triste, né? No verão, a gente não teria essa quantidade de doença respiratória. No 2021, nós batemos no Brasil recorde de mortalidade, desde que existe esse número no Brasil, na história do Brasil, nós batemos um recorde histórico de gente que morreu.
Nós tivemos no São Brasil, números reais, né, doutor? números reais. Que realmente aconteceram. Que realmente aconteceram. Atestado de óbito. Atestado de óbito. Né? Quem já enterrou um ente querido no Brasil sabe que o atestado de óbito ele é sério. Né? Tivemos um número recorde de atestado de óbito na história do Brasil desde que esse número existe. Nós tivemos ano passado mais pessoas que morreram do que nasceram no Brasil. Isso é muito triste, gente. Isso é muito triste. Então, assim, não é uma gripezinha. Não é uma gripezinha. Tem que tomar cuidado. Graças a Deus estamos vacinados e a mortalidade diminuiu. Mas isso não pode ser encarado como uma doença leve. Não é uma doença leve. Não é uma doença leve. Você tem que tentar fugir dela. É uma briga de gato e rato. Você tem que tentar fugir dela o máximo que você puder, da forma que você puder nesse momento. Doutora, como pediatra e pneumologista pediátrica, qual o recado que a senhora tem para os pais, mães ou responsáveis que têm as suas crianças e que talvez estejam pensando em não vacinar as suas crianças, os seus netos, os seus sobrinhos, afilhados? Qual que é o recado que você deixa para essas pessoas? Acho que eu vou reforçar aqui a frase da Sociedade Brasileira de Pediatria. A gente tem que ter medo do Covid. A gente não tem que ter medo da vacina. O Covid é muito mais letal e complicado do que a vacina. Algo mais, doutora, que só queira acrescentar nessa nossa entrevista? Acho que é isso. Acho que falamos tudo. Tá certo. Muito obrigado. Nós conversamos aqui com a doutora Cíntia Araújo Chaves Leandro, que é pediatra e pneumologista pediátrica, reforçando a importância de todos se vacinarem, adultos e também as crianças. Equipe Positiva, referência em jornalismo.